Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Originais Podcast, versão 2026. Estamos recomeçando essa jornada deliciosa que eu estava com muita saudade aqui desse ambiente de troca aqui do nosso podcast, da nossa Casa dos Originais, Originais Podcast de eh, roupa nova, digamos assim, né? E a gente já tem aqui, inclusive, nesse slideshow, onde a gente está mostrando aqui um pouco da nossa nova identidade visual do Originais Podcast, em primeira mão para vocês. E, claro, quem fez essa obra de arte aqui está sentado na minha frente, que é o Júnior Rossi, um cara especialista em branding, um cara super de mercado, que já trabalhou com tanta gente boa, olha só. Pô, Thiago Silva, Gabriel Medina, o pessoal que eu super admiro da Go For It Capital, muita gente bacana que já passou pela mão dele, nós nos conhecemos lá atrás em outras jornadas. A Iane Marques, que hoje é a presidente do COB, também foi nossa cliente lá atrás, né? Então, a gente vai trazer aqui um pouco desse reencontro de vidas aqui através do Originais Podcast, e também a gente vai comentar um pouco dessa nova fase aqui, desse rebranding que foi feito da agência Originais, que a gente traz agora também para o mercado com foco em propriedades intelectuais, que é o nosso DNA aqui na agência Originais. E claro, o nosso Originais Podcast continua mais vivo do que nunca. Então, se você não está inscrito aqui no canal, larga o like aqui, compartilha, passa para a galera, porque aqui é uma comunidade onde a gente fala sobre empreendedorismo e inovação, sempre com gente muito boa de mercado. E então eu quero aproveitar já para dar as boas-vindas ao Júnior e agradecer essa parceria, que a gente já está criando aqui uma dobradinha, uma relação de parceria. A Belivre, que inclusive é a agência a qual é uma agência de branding, a qual o Júnior é o sócio sênior, está se tornando o nosso braço de branding da Originais e, claro, o primeiro patrocinador oficial, com muito orgulho. Quero trazer aqui, claro, o Torcedômetro, que é também um projeto que, olha, bom, mas estou falando para caramba, agora eu tenho que passar a bola para você, Júnior, te agradecendo e te pedindo, te estendendo o tapete vermelho para você se apresentar para o nosso público. Pô, Cadu, prazer, cara, satisfação enorme estar aqui com você. É uma relação que você falou, né, de anos, que a gente plantou lá atrás e agora acho que estamos aí colhendo os frutos, né? Exato. Então, estou muito feliz. Primeiro que eu te admiro bastante, a gente está cada vez mais próximo agora. E vamos falar de um assunto que eu particularmente sou apaixonado, né? Primeiro por marca, né? Criação de marca, identidade visual e também por esporte, né? Que é uma coisa que está comigo já há muitos anos. Então, estou imensamente feliz de estar aqui com você e estou à disposição aí para o que você quiser saber. Ah, show de bola. A gente tá começando, né, a criar novas identidades, juntos, né. Mas assim, antes de tudo eu quero, por exemplo, gostaria de, até eu mesmo saber um pouco mais do Júnior como pessoa, quem é o Júnior CPF, como é que ele veio parar nessa área, né, de branding, de esporte, como é que isso começou na tua vida, Júnior? Legal, Cadu. Bom, o sotaque não nega, né? Eu sou de São Paulo, capital. Eu vim pro Rio em 2007 e curiosidade à parte, foi o ano do PAN, né? Sim, E logo depois foi um ensaio ali, para as Olimpíadas 2016. a década de ouro que a gente viveu. É, e aí eu vim a trabalho, né, de uma empresa transferido e cá estou, cara. Me apaixonei pelo Rio, fiz grandes amizades, É. fundei a minha empresa. Uhum. O esporte foi introduzido na minha vida, né, também com mais presença aqui no Rio. Eu me tornei na época, agora estou com uns quilinhos a mais aí, mais um maratonista, corri 3 Boa. Tem maratonas. muita história então, né, Tem bastante história para contar, legal. mas eu sou designer, né, de profissão. Todas as marcas estão aí no telão passando aí para você ver e para que as pessoas também nos vejam, me conheçam um pouquinho mais. Sou designer já há mais de 20 anos, trabalho com identidade visual. Eh, Tenho foco hoje em dia em design de produtos digitais, Uhum. né, o Boa, Torcedômetro que a gente vai falar é um deles. bacana, Construí minha família linda aqui no Rio, minha esposa, meus filhos e, legal. cara, não tenho pretensão de sair daqui, tão cedo.
Então é isso. Bacana. E o esporte mais especificamente, o que aconteceu na tua vida que o esporte te pegou? Foi uma paixão, assim, de acompanhar o time do coração desde pequeno ou você praticava esporte já desde menino? Como é que foi essa relação inicial lá? Então, eu sempre, pratiquei esporte, né, eu, cara, sou apaixonado por basquete, joguei muito basquete na minha vida, Legal. mas sabia que eu não, né, com essa altura minha toda aqui, não ia crescer muito e falei: "Cara, não dá". Então tinha até uma possibilidade de federar no Palmeiras, que é o meu rival, né, porque eu sou corintiano, mas brincadeira à parte aí, eu sabia que não tinha muita, expectativa de crescimento naquela época, 13 anos, 14. E aí, não abandonei o esporte, que até hoje, inclusive ontem, tô mancando aqui um pouquinho, porque eu fui jogar com os Aham. amigos, então Boa. é uma cachaça, assim, então o basquete, entrou na minha vida, mas corrida de rua e dentre outros esportes, eu já trouxe isso lá de São Paulo, mas aqui no Rio, que eu descobri essas praias, as paisagens maravilhosas, que eu me tornei maratonista, Boa. né, e preciso voltar a praticar com mais afinco. E fora, obviamente, o prazer de jogar, o que que o esporte mais te ensinou, assim, no contexto geral, sendo trabalhando ou mesmo praticando, qual é a mensagem-chave que ele te passou até hoje, É, assim, que te marcou muito? nós, antes de nos relacionarmos com profissionais do esporte, a gente tem uma relação de paixão, Sim. né. Então, paixão pelo time, paixão por um esporte, o basquete, na minha vida, no caso. Mas a hora que você se relaciona com atletas, no caso da Yane Marques, que você comentou no começo, Aham. que foi a pessoa que abriu as portas para mim, né, no esporte, junto aonde você trabalhava. Então ali, cara, eu, né, me tornei um parceiro da Yane, onde a gente, cara, viajava juntos para Legal. fazer palestras pelo Brasil. Então eu fui entender que essa relação, né, de amizade, de carinho, respeito e admiração por uma pessoa que tinha acabado de ser, bronze nas Nas Olimpíadas de Olimpíadas de Londres, Londres, isso. cara, de um esporte que ninguém conhece, tanto que ela é a única, né, do Sim, pentatlo moderno no Brasil que tem essa sim. medalha aí que tanto foi mostrada em palestras por onde nós passamos. Legal demais. Então a gente cria essa relação de amizade, de carinho, respeito, sabe, Uhum. e admiração incrível, assim, a partir do momento que você conhece os atletas. Aconteceu com vários atletas, né, olímpicos, paralímpicos, Perfeito. profissionais do futebol. Então assim, cara, eu saí de uma questão, assim, de fã para me tornar mais fã ainda depois que eu conheci as pessoas, mas alguns a gente cria um elo de amizade mesmo. Ah, e o mais bacana é que quando a gente começa a conviver com essas pessoas, né, a gente passa a perceber que elas são gente como a gente, elas têm fome, elas têm sede, elas têm Normal. sono, elas são pessoas como nós, né, e para grande quando as pessoas veem, né, na grande mídia e hoje na rede social até com um pouco mais de lucidez, né, o que que é a vida do atleta hoje através, né, da rede social, que antigamente não tinha isso, naquela Sim, época da Iane talvez não rede social não era o que é hoje, né, você consegue saber um pouco mais de bastidores, né. é, Mas é muito interessante você perceber que realmente são pessoas como nós, né. A mídia às vezes colocam os atletas num pedestal, ou sempre colocaram os atletas num pedestal tão grande que parecem inatingíveis, né, uhum, inacessíveis, são pessoas de outro planeta. Claro que não, desmerecendo e não, dispensando o talento e a grandeza dessas pessoas, mas o mais bacana é que elas são tão pessoas como nós, né, então assim, cria-se realmente essa relação de amizade, de aprendizado até com pessoas que claro, vêm de outras realidades, às vezes vêm de uma outra região do país, vêm de como você falou, de uma modalidade que ninguém conhecia. Então traz uma mensagem, uma esperança para jovens, traz uma mensagem, social e que, acima de tudo, eu acho que a grande mensagem do esporte, ela acima do ganhar ou do perder, e acho que isso é uma das coisas que sempre me tocou mais, assim, desde que eu comecei a trabalhar com esporte, em ver como é que é esse dia a dia, né. legal. Você tocou num ponto, né, bem importante. Eh, a Iane de Recife, né. Então, os atletas que a gente pensa que não são que são inacessíveis, cara, eles na verdade são pessoas como a gente, e eles abriram a porta de casa deles para mim, né, assim como eu Uhum. abri pra Iane também, esteve na minha casa, conheceu minha família, meu filho.
Também aconteceu de eu conhecer a casa, a família dela, a maninha, pessoa tão querida, os irmãos, né. E como foi o caso do Juan também, zagueiro do Uhum. Flamengo na Sim. época, ele queria fazer um branding ali para posicioná-lo, né, no futebol e marcar o a fase importante que ele passou e que Uhum. construiu no esporte e no Flamengo principalmente, Seleção brasileira também seleção jogou brasileira, né. muitos anos. E Especial. aí que você tocou um assunto de rede social, que naquela época não era tão forte, o Juan, curiosamente, né, ele é um cara super discreto na Ele dele, é gente boníssima, assim, né, a família toda. E ele falou: "Não, mas comecei a trabalhar o branding dele, falei: "Vamos fazer uns posts, começar a postar". Ele: "Mas meu perfil é bloqueado". Eu falei: "Pô, Juan, você vai ter que mudar isso aí, cara. é. Você mantém o seu bloqueado, você cria um outro". "Não, mas cara, eu sou na minha, não vai dar em nada, tal". Cara, criamos um perfil pra ele, que é o J4 lá, Juan Uhum. Oficial. Sei. Cara, em pouquíssimos dias já tinha mais de 100.000 seguidores. Então, assim, foi uma coisa que ele não imaginava, sabe, se surpreendeu. Hoje deve ter ali mais de 1.000.000 e tudo mais, Perfeito. né, mas ele falou: "Não, eu não tenho muito acesso, eu sou muito na minha", mas, cara, a história que ele tem, que ele construiu, É, e o carinho que ele tem pelos torcedores, né, pelos fãs de vários times que ele passou, cara, colocaram ele num auge, tanto que ele faz parte da CBF hoje, né, sim. da seleção, integra lá o time. Então tem essa questão que você só mencionou da rede social, eu fiz questão de fazer esse parênteses, assim, em Não, relação ao Juan. colocação perfeita, porque, até muito com o nosso DNA aqui da agência Originais, que inclusive eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa até a criação dessa nova identidade que você está sendo fundamental nesse processo, né, foi fundamental e está sendo nesse processo de rebranding, de posicionamento da agência. Eh, o atleta, ele precisa entender que antes de atleta, ele é uma marca. Assim, hoje em dia, 2026, o atleta que não se posiciona, não tem posicionamento digital, ele realmente ele passa a ser, eh eh ele passa a não ter vida além dali dos 90 minutos, né, então é Exato. fundamental esse processo, né, esse posicionamento posicionamento digital. E aí, o Júnior, eu queria que você comentasse sobre como é que é o processo de criação de uma marca. Eh, conta pra gente, eh, esse processo de entendimento da persona, do público, em quais são as fases que se dá o procedimento de uma marca para quem não conhece, né, cara, a gente está vivendo Claro. isso muito na pele com você, a partir das marcas que você está já criando para nós aqui na agência, mas conta para o grande público que não conhece, não sabe como é que é um trabalho de branding. Legal. Vou falar de 2 pontos aqui, Cadu. Eh, de uma marca pessoal, né, e uma marca corporativa, né, que é no caso do podcast, tudo. Então, o atleta, ele é um CPF, como eu e você, Uhum, mas ele tem que entender que ele também é um PJ, tá? uhum, Então, assim, por quê? Porque ele tem uma série de pessoas que trabalham ao redor dele, né. Então vamos pegar o caso, na época da Iane, ela tinha uma equipe multidisciplinar e isso serve para qualquer atleta com quem eu trabalhei. Então tem assessor de imprensa, tem fisioterapeuta, tem o coach, tem nutricionista, tem todas as pessoas, além do próprio técnico, né, ela tinha 5 modalidades, então cada modalidade nossa. tinha uma preparação específica. A Iane é um caso extremo, né, mas essas pessoas são PJ. Ela tinha o Júnior que cuidava da parte de branding, rede social, palestras, patrocínios e tudo mais. E com as empresas é a mesma coisa, né, elas têm toda essa gama de funcionários que fazem parte desse quadro, que compõe, né, a empresa para ela se tornar o que ela realmente é. E qual o processo de criação, assim, em relação à marca, seja, a pessoa ou a empresa, né? Cara, é tentar traduzir, uma coisa que a pessoa não sabe fazer. Então, o Cadu, em relação ao podcast, né, ao Originais, cara, qual que é o sonho, qual que é o despertar dele? Então tenta extrair ao máximo essas informações e Uhum, traduzir isso visualmente de uma forma bem, impactante, perfeito. né. Então eu faço isso tanto com a empresa e também faço isso com os atletas.
Então eu associo a imagem do atleta com o esporte que ele pratica, às vezes com a inicial do nome ou as Uhum. iniciais do nome As e cores que têm mais sobrenome, as afinidade, cores que tem mais a a ver, história né. da O pessoa. Brasil, Recife, que é muito colorido, então Exato. a Iane tem essa particularidade. Boa. Mas, né, eu tô citando aqui a Iane, falei do Juan um pouquinho, Aham. mas tem tantos outros nomes que eu trabalhei, né. Você Eh, precisa imergir no dia a dia da pessoa, na vida da pessoa, às vezes eu até eu tento conhecer a história dela, né, a essência dela. quando eu fiz um trabalho para o Oscar Schmidt, Uhum. né, fã de Nossa, imagino você, carteirinha ali do super fã basquete, de basquete. ele me deu um livro, ele falou assim: Aham. "Ó, leia o meu livro para você saber da minha história, para não ter erro", né. Nossa, que Porque a gente bacana. fala assim, né, eh, que o Oscar, né, É o Pelé do basquete. é o Pelé do basquete e ele é sem chama é só chamado por mão santa, né. Aham, mão E ele santa, isso. fala que não é mão santa, é mão treinada, Treinado, é claro. porque ninguém arremessou mais bolas do que ele. Ele é o primeiro a chegar no treino e é o último a sair. Sem Então, a dúvida. mesma coisa o Marcelinho Carioca, Batia batendo falta. falta, é o primeiro a chegar no treino e o último a sair, é o que mais bate falta. Então essa repetição que o Guga e vários nomes do esporte têm, é o que faz o atleta algo, super poderoso, Extraordinário, né. claro. Tem talento, mas tem trabalho. Tem muito As pessoas trabalho. acham que não, mas, cara, ninguém é acima da média sem O um esforço, o esforço treino aliado ao necessário ali. talento, né. Exatamente. Então, assim, a gente aqui até no na Originais, né, a gente está trazendo muito a parte, né, desse conceito da originalidade, né, do talento, da energia, eh, da propriedade intelectual. Então, realmente, assim, a gente acredita muito no trabalho, no que a gente faz no dia a dia, tanto na junção dos talentos, seja para os nossos clientes, seja a gente internamente com o nosso grupo de trabalho que você está conhecendo e vivendo de perto, com a gente e nos apoiando também, obviamente, com a Belivre, né, a Claro, nossa primeira patrocinadora oficial aqui do nosso Originais Podcast, top 10 em 2025, na categoria esporte no Prêmio MPB, a gente retomando em 2026 com novas jornadas aqui através do Originais Podcast. E aí, Júnior, conta pra gente alguns dos projetos que você vem criando também, né. Além do pode até falar um pouco, o que que você viu de diferente de, eh, vou reformular a pergunta, mas o que que você viu na quando a gente começou a te passar o conceito da Originais, assim, que te encantou para você, fazer parte, você nos apoiar e até mesmo para conceber essa logomarca, esse espírito, né, essa nossa marca, dentro do Originais Podcast e da agência Originais. legal. Eh, aquele bate-papo nosso, introdutório, né, que eu vou tentando, fazer um diagnóstico ali e extraindo o máximo de informações. E algumas coisas que nós falamos em reunião, até com o Matheus também, eu consegui pensar bem. Você tinha muita questão, da propriedade intelectual, né, tinha muita questão da de representar empresas, como é que é o nome que você utilizou? A collab, vender patrocínios, então essa questão Sim. da parceria. Então eu falei: "Cara, eles têm uma coisa, né", e original é o próprio nome, é incrível, né, Uhum. é uma coisa única, exclusiva, eh que relembra, né, traz o passado, mas é Uhum. super presente e visa também o futuro ao mesmo tempo, né. Perfeito. Então, se a gente pega ali um tênis, né, o All Star, aí tem a linha lá original dele, Aham. a E depois ele Havaiana vai tem a linha original dela, né, e eles vão você vai se sempre renovando. renovando, aperfeiçoando, né, aquele produto. E com a Originais não foi diferente, né, então pelas nossas trocas de mensagens, de ideia, eu falei: "Cara, a gente tem que criar algo que cola aqui, sabe, Um selo. alguma coisa, um selo", porque, a Originais eu entendo que é uma chancela, Uhum. né, de algo que está se criando. Uhum. Então o Cadu, ele quer pensar projetos, proprietários, como o Torcedômetro, por exemplo, Tá. e ele quer apoiar esse projeto, ele quer representar esse projeto. Perfeito. Então, nada melhor do que colar um selo
marcar o boi ali, entendeu? Com aquele Perfeito. ferro quente. Legal. Então eu falei: "Cara, essa dobra do adesivo pode ser algo incrível, né, presente", ou seja, a gente está colando nossa etiqueta aqui, a gente está marcando presença nesse projeto, porque você acreditou muito naquela ideia, que você acreditou muito nas pessoas que fazem aquele Perfeito. projeto, Legal. e aí eu falei: "Cara, é isso". Boa. Tanto que o podcast, toda Eu a também. linha de produtos, né, de subprodutos, melhor dizendo, Da gente. tem essa questão da dobrinha, que as Dobrinha, pessoas aos terceira. poucos vão conhecer mais. Perfeito. A gente vai anunciar essa nova logo. A gente já tem a logo do Originais Podcast, que vocês já estão vendo aqui, com a criação da Believe, na pessoa do Júnior, na equipe toda também do Júnior que está nos suportando e sendo esse braço, né, de brand aqui dos nossos projetos da Originais. E você também, Júnior, assim, eu vi uma sinergia muito grande com a gente, porque você tem projetos originais dentro da Believe, né? Exato. Dentre eles o Torcedômetro, que eu queria que você contasse um pouco para o nosso público, o que que é o Torcedômetro, o que que te levou a criar, esse projeto, qual o propósito dele? Bom, Cadu, isso aí foi uma brincadeira quando eu cheguei no Rio, tem 19 anos, vai fazer agora, dia 2 de abril, que eu cheguei lá: "E aí, paulista, vai torcer pra qual time aqui no Rio, né?" Eu falei: "Cara, como assim? Eu sou corintiano é Hoje puro já até se sangue". diz, né, hoje já até se fala em ter 2 times, É, ou 3 times, tem um time de fora, tem um time de outra região, hoje já se fala nisso, mas há 20 anos atrás não, não tinha. Aí eu não existia. peguei e falei: "Cara, como assim? Você continua sendo corintiano, pô. Não, que você vai escolher um time, vai no Maracanã". Eu falei: "Não, isso não vai acontecer". Aí eu falei: "Quer ver?" Tinha um baiano amigo lá nosso no trabalho, eu falei: "Ô baiano, vem aqui, qual o seu time?" "É Flamengo". Eu falei: "Não, espera aí, pô, você não mora na Bahia, não nasceu na Bahia?" "Não, lá eu sou Bahia". Eu falei: "Ah, tá vendo? Eu vou acabar com esse negócio aqui", mas brincadeira à parte, Claro, eu vim sempre pensando no futebol, que eu poderia fazer. E aí o que me desperta, o que me despertou, melhor dizendo, foi que, a Globo e outras emissoras que fazem pesquisa de torcedores no instituto, Brasil, pesquisa. institutos de pesquisa, eles têm uma tiragem de 2.000 torcedores. Aí eu falei: "Poxa gente, 2.000 é um número muito ínfimo no Brasil em relação à paixão pelo brasileiro no futebol. Então Uhum. eu vou criar um aplicativo para medir as torcidas". Uau, Então, ele faz exatamente isso, mas para não ser gratuito, né, a medição, ele leva as cores do Brasil justamente para não ter clubismo ali envolvido, né. perfeito. Aham, Então, a gente, recebe clubes e times das séries A, B, C e D, e ainda permite são 128 times, e ainda permite que outros clubes ali não cadastrados possam ser inseridos também, né. E bacana. e aí tem tanto uma questão de gamificação, porque as pessoas entram, mostram sua paixão pelo time, e aí você vai subindo no ranking, o seu time vai subindo no ranking, e tem uma questão também do torcedor ser, a pessoa gamificada, ou seja, eu eu libero um link para aquele torcedor, para que ele convide os seus amigos, e a partir do link dele, quanto mais ele convidar, mais ele se Ah, vale. desponta no ranking. Então, qual a minha ideia? Medir a torcida e o torcedor. Então hoje, se a gente pegar o torcedômetro, o raio-x dele, ele tá exatamente assim. Ele tem o Flamengo na frente e ele tem um cara da Portuguesa também no ranking de torcedores. Legal, então ele também passa a ter um ranking dali de torcedores mais engajados. Exatamente. Então a gente Legal, tem, assim, times não maiores ou menores, mas de tradição, né. bacana. E aí onde a gente sabe que o Flamengo é muito maior que a Portuguesa de desportos, né, que é um baita clube, Uhum, está se remontando agora inclusive, né. sem dúvida. E o português lá que se cadastrou, se engajou, convidou um monte de torcedores da Portuguesa Legal, e colocou a Portuguesa lá bem coladinho no Flamengo. legal. E com isso ele consequentemente é o cara, o primeiro, é o top, tem uma seleção de top 11, Uhum, né, que é uma escalação, ele é o primeiro. Então a bacana. Portuguesa tá em primeiro no ranking de torcedores e o Flamengo está em primeiro no ranking de clubes. Então essa é um pouco da brincadeira. Não, fantástico, super criativo e tem várias oportunidades que a gente até já vem discutindo de como é que a gente pode impulsionar essa marca torcedômetro, como é que a gente pode gamificá-la mais, a gente pode
fazer ela patrocinável, ela fazer diversas ações que façam os torcedores, interagirem e também trazer mensagens educativas, sem dúvida tem muito espaço aí para combate ao racismo, violência contra a mulher, tem pautas legais que a gente, Exato. pode e tende, né, a desenvolver Explorar ali dentro desse dentro. projeto, explorar, porque realmente é uma plataforma que dá muita margem para criatividade. Então aí, ó, para quem não conhece, a gente vai deixar o link inclusive aqui nesse episódio para você se inscrever no Torcedômetro, para mostrar a paixão lá pelo seu time e convidar, claro, participar dessa comunidade que está se criando dentro do Torcedômetro. Legal, Cadu. Tem outros projetos que também, obviamente, a gente está conectado, como o próprio Atleta de Marca, que a gente, eh, quer também, conversar mais sobre, né. Conta um pouco desse case lá de trás do Atleta Claro, de Marca, porque, eh, talvez há 7, 8 anos atrás, o os recursos tecnológicos não eram os mesmos que hoje se tem, né, em termos de distribuição, em termos exato. de até mesmo de avanço de acesso online para mais pessoas, né. Eu tenho certeza que, se a gente for pegar os números de acesso na internet há 6, 7, 8 anos atrás e agora, sem dúvida nenhuma, já aumentou esse acesso à internet, enfim. Então foi um case legal, mas que, de alguma maneira acabou não pegando, talvez, de uma certa forma, talvez por falta de tecnologia. Conta um pouco esse processo e o que que é atleta de marca? Pô, Cadu, relembrar aqui, né, um case realmente incrível. Como começou? Eu fiz um MBA de branding no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, e aí tinha muita gente fera ali, sabe. Eu estava estudando branding, saindo da empresa que eu trabalhava, e eu falei: "Cara, eu não posso competir com esse monte de gente", né. Eles fazem trabalho para mega empresas, são muito bem posicionados no mercado. Eu tenho que encontrar um nicho. Aí encontrei atletas. Vou fazer marca de atletas. A Iane foi quem me abriu as portas, depois veio Esquiva Falcão, O de Daniel Dias, Daniel Dias, paralímpico, gente nossa, boníssima, espetáculo. Pepe Gonçalves da canoagem. São tantos nomes. Eu fiz o Oscar, que eu falei, e eu pensei, falei: "Bom, se eu tenho tantos nomes, né, por que eu não abro uma plataforma e comercializo produtos dessas marcas, como o Michael Jordan, né, faz a Nike lá fora, Claro. Tiger Woods na época, eu falei: "Pô, eu posso fazer algo similar". E foi o que eu fiz, né, eu fiz um contrato, obviamente, com esses nomes todos, criei o Atletas de Marca, e aí cada atleta tinha uma página dentro do site. Então um atleta, divulgava o seu próprio link, e aí, automaticamente, ele estava promovendo outros atletas e outros amigos do esporte. Então ele podia Uhum. comprar uma camisa de um atleta, outra de outro e outra de outro, cada um ganhava a sua parce a sua o seu royalty ali, né. Legal. E aí, cara, foi bem legal o tempo que durou, mas a gente construiu um Instagram bem legal, porque, os atletas são grandes, né, então eles Uhum. divulgavam a gente, nosso Instagram ficou grande, cresceu. E aí muitos atletas, amadores chegavam: "Gente, por que que vocês não abrem para amadores?". E aí eu pensava, né, a gente fazia a conta ali: "Poxa, se o grande nome não está conseguindo vender tanta atração como a gente gostaria, como é que a gente vai vender para o pequeno, né?". Uhum. E aí foi salvo engano, quando eu, decidi fazer uma virada ali, né, uma pivotada no projeto, eu abri para atletas amadores. E o que a gente faturou em 2 meses foi o equivalente que a gente faturou em 2 anos com os principais. Caramba. Então, assim, o porquê isso aconteceu? Porque o amador é aquele mais necessitado, é Uhum. aquele cara que tem que comprar passagem para treinar, tem Sim. que trocar o tênis para correr, tem que comprar um boné para proteger do sol, enfim, ele precisa. E Precisa ele vende para quem? Para a família, para os família, para os amigos, amigos, para para os WhatsApp. vizinhos. Aham. Então ele é o que mais corre atrás, ele é o que mais vende. Bacana. E aí eu descobri que ali tinha um grande negócio. Legal. E aí nós, com isso, consequentemente, crescemos, né, a nossa base de atletas, de clientes e também de problemas. Porque Exa a tecnologia, como você mesmo mencionou, não era a mesma tecnologia de hoje em dia. Uhum. O site
era um pouco mais arcaico, vamos chamar assim, não tinha as integrações necessárias, né, com emissão de nota, com, dropshipping, que é a entrega de produtos, né, não produzidos por nós, obviamente. Então assim, hoje, na época eu tive que desligar o site por esses Por esses falta pequenos por falta realmente problemas, e tudo mais, de tecnologia mas e de é braços um para continuar projeto operando. que a gente é apaixonado ali, adorou Boa, fazer, e até hoje eu tenho pessoas que perguntam, me chamam, atletas, clientes que nós ficamos próximos e amigos, boa. perguntando: "E aí, vamos voltar quando? Não vai?" Eu falei: Legal. "Calma, quem sabe um dia a gente É, retoma esse não, projeto", que foi realmente um case, como você falou. tá chegando esse dia, porque, a Originais vem com esse DNA, então, como você sabe, as portas estão abertíssimas aqui para a gente inovar e trazer ainda mais, a gente trazer ainda mais, né, soluções para o mercado, porque também é isso que a gente é apaixonado, em trazer realmente projetos originais, projetos com soluções para o mercado. Júnior, eh conta pra gente alguma história, assim, que mais te chamou atenção nessa lida com esses atletas, alguma curiosidade, assim, que você, percebeu, nesse dia a dia, nessa relação. Que você uma história, assim, que você lembra que você poderia dividir com a gente? Pô, eu lembrei aqui, enquanto você estava falando, estava pensando aqui, uma história bem legal, que aconteceu com o Gabriel Medina. Tem um grande amigo aqui, né, no Rio, César Vilares, e ele falou: "Poxa, conheci ele, é amigo da minha esposa e tudo mais, mas conheci ele num casamento, conversamos, trocamos ideia ali", falou: "Pô, eu trabalho com o Gabriel Medina", ele tinha na época, sei lá, 17 anos, por aí, já voando, né, literalmente nas ondas ali. E aí eu falei: "Cara, eu pensei uma marca para o Medina". "Caramba, você pode me mostrar?" Eu falei: "Cara, posso te mostrar, lógico, maior prazer. Vamos marcar um dia, eu te apresento, né". Você conheceu O o César. César num casamento. É. E aí nós marcamos um dia, e o Cezinha, né, que é conhecido, ele falou assim: "Júnior, Gabriel tá aqui, vamos bater um papo com ele?". Era na Ípica, aqui na Lagoa, um dia meio chuvoso, assim, fui lá conhecer o Gabriel, cara, o cara super na dele, tranquilo, assim, molecão de tudo, né. É isso que eu acho bacana, porque É, os atletas são pessoas bermudão, como nós. chinelo ali, é surfista, normal, né. Claro. E aí encontrei com ele, mostrei ele, pô, maneiro, eu levei um iPad na época, tinha assim, né, era a forma de apresentar melhor o trabalho. E ele gostou, cara, eu fiz um colarzinho assim, né, que era com a marca. Aham, Cara, ele se apaixonou. Ele falou: "Pô, tem como produzir um desse aqui pra mim?", que tinha uma cordinha de couro, assim, sabe, aham. e tinha a marca dele, assim. "Porque eu vou viajar agora", não sei se era pra Austrália, pra onde, que eu quero levar alguns, tal. Falei: "Cara, isso aqui é Como é que faz, assim, um pouco de difícil produzir, não sei quando é que você vai e tal". Então, foi uma história bem curiosa, que, né, que no legal, aconteceu comigo, e aí depois de alguns momentos também, alguns anos depois, ele carinhosamente trouxe pra mim, assim, soube que meu filho tinha nascido, minha esposa estava grávida, não me lembro exatamente legal, quando foi, ele trouxe uma Lycra, tem até hoje, que pequenininha. maneiro. Eu já tinha o nome do meu filho, que era Enzo, ou já era recém-nascido, não me lembro. Tem lá assinado até hoje. Um abraço para o meu amigo Enzo, uma Lycra pequenininha, cara, que acho que o César comprou, Legal. levou pro Gabriel, ele autografou, Pô, fez uma isso, dedicatória e me entregou, assim. Então foi um momento incrível na minha vida, assim, que mexe com o filho, mexe sem com a dúvida. paixão, né. Não, com certeza, muito legal, história muito bacana. E, eu assim, inclusive, é bacana até que você teve a oportunidade de ter um autógrafo ali quando o Medina ainda era o Medina, Exato, né. não tinha título mundial, não Não, tinha pô, nada disso, então você conheceu o cara na essência ali, exato. essa relação com os atletas e com a comunidade é super legal. E, Júnior, o que que você, eh, entende como sonho grande, assim, que você gostaria de desenvolver? Tem algum projeto, assim, que você, sonha em fazer? Ou um atleta que você gostaria muito de trabalhar? Alguma ideia que você, tem engavetada, que você acha que, assim: "Cara, isso é uma coisa que eu queria muito fazer"? É. O que mexe muito comigo, Cadu, é trabalhar com pessoas, né. Então aconteceu
próprio Gabriel Medina, na época, né, eu fui chamado para fazer a identidade visual do Instituto Gabriel Medina, que é um Uhum. baita projeto, né, com a mãe dele, Tudo que envolve essa parte social é padrasto. muito gostoso de fazer, né. Então, pô, tive lá, em Maresias, presente, cara, foi um baita evento, muito legal. E o que eu considero, assim, como um grande sonho mesmo, é o próximo projeto que está por vir, sabe. Eu É. eu eu não sei ainda, te precisar o que que é, mas, por exemplo, eu tô tocando o torcedômetro, para mim, eu gostaria que ele fosse um baita projeto, Pô, né. Se ele não tiver que ser por algum motivo, né, que o próximo que eu vá pensar construir pô, seja um baita projeto, mas que ele, acima de tudo, ele tenha uma questão de conectividade, isso, impacto sabe, social. um impacto que vai abraçar as pessoas, que vai abraçar Legal. alguma causa. Boa, Então eu tenho isso comigo. Eu acho que dá para fazer isso com o torcedômetro. perfeito. Cá entre nós, a gente já Não, conversou bastante ali, né, não, claro. eu acho que dá para fazer super isso com ele, mas se não for o caso, a gente vai fazer isso com outro projeto que a gente Legal, vai ou desenvolver juntos, legal. ou mas, esse é um grande sonho que eu tenho de Show de bola. criar um projeto com impacto social. Pô, a gente poderia até trazer mais e mais assuntos, né, com tantas histórias que naturalmente você tem aí com nessa relação com grandes atletas, com projetos que você participou. A gente se conheceu lá atrás, até na época da Da GSN, Iane, é, fizemos amigos lá também, pessoas super claro. legais que estão no mercado até hoje, né? E a gente está retomando esse contato, está sendo assim uma troca muito rica realmente para nós, no sentido realmente a gente fazer, né, da originais dos nossos parceiros, exemplo da Believe, que é a agência a qual o Júnior é sócio fundador, especialista em branding, eh, trabalhando aí com grandes marcas, desenvolvendo, grandes marcas, assim, a gente está muito animado com essa nova era que a gente está construindo. E aí, para encerrar, eu queria deixar à vontade, a gente sempre, assim, quando a gente convida alguém para o podcast, a gente normalmente só pergunta, mas a gente sempre dá muito espaço para o convidado também, perguntar alguma coisa para mim como host aqui do Originais Podcast, se tem alguma curiosidade, alguma coisa que você gostaria de saber, você gostaria, também de, eh, dar a oportunidade do público saber, enfim, perguntinha final para a gente encerrar esse bate-papo super gostoso. Pensando aqui, Cadu, a gente conhece pouco tempo, né, e eu tô muito feliz, antes, né, de mais nada, de estar aqui com A gente tá você. com uma convivência mais próxima há pouco tempo, mas a A gente gente tá já se acompanha há muitos anos, a né, gente chegamos a acompanha há fazer bastante tempo, trabalhos na época da Iane. e aí nós tivemos, uma relação bacana e estamos fazendo um projeto, né, não sei se ainda ele pode ser adiantado aqui, sobre a questão de deficiência. Sim, ah, sem dúvida, claro, Eu não claro, sei se ele pode ser adiantado aqui. claro, em primeira mão, nesse primeiro podcast do ano, sem dúvida nenhuma, é a pergunta Boa. é uma pergunta Isso super isso foi pertinente. uma coisa que, mexeu muito comigo, por ser um tema mais sensível, né, Claro, mas que as pessoas também são iguais, aham, embora tenha deficiência, como eu trabalhei com o Daniel Dias, um cara super amigo, parceiro, que eu não sabia como cumprimentar, ele vai dar um abraço, e aí já quebra completamente nossas pernas e, cara, gente boníssima, legal, família 10. E aí eu soube fazendo o projeto que você tem uma deficiência, auditiva, isso. né. E, cara, isso pra mim nunca transpareceu, acho que para a maioria do público também isso nunca, Aham, foi mostrado, mas, cara, você é um cara que pra mim é um cara que não tem nada de diferente. Então eu legal, queria que você mostrasse para as pessoas ou contasse um pouquinho claro, disso, perfeito. tá. E ele vai, acho que um pouquinho de encontro com o projeto que a gente está desenvolvendo que tem tudo para ser um golaço, né. Não, pô, pergunta super pertinente. Eh, primeiro, pessoalmente, né, eu pra quem não sabe, eu tenho deficiência auditiva bilateral, eu uso os aparelhinhos auditivos, e ó, eu tô até com o cabelo um pouco mais longo que, não Por isso não dá para perceber, pessoas é. não às vezes as pessoas nem conseguem perceber, mas assim, eu na minha voz, assim, me sinto inclusive
privilegiado de poder usar os aparelhos auditivos, eu já doei aparelhos auditivos de modelos, eh, que eu já utilizei e estavam em bom estado na hora no momento de trocar, eu tenho Legal. muito essa causa desse impacto social também. E eu eu já tinha uma deficiência quando eu era criança, que eu fui descobrir com 11 anos de idade, mais ou menos, mas eu tinha uma deficiência no ouvido só. E quando você tem deficiência em apenas um ouvido, normalmente, digamos assim, compensa, sabe? Você, às vezes, nem percebe que você tem a deficiência auditiva. Uhum. Mas acabei percebendo na hora de falar no telefone e tudo mais, quando eu era criança, 10, 11 anos de idade. E aí, a gente fez aquela pesquisazinha médica e não conseguimos entender o porquê, o que aconteceu com o remédio, se foi alguma coisa que eu talvez tenha nascido e eu fui perceber tardiamente. Uhum. Ou seja, a gente não conseguiu entender o que aconteceu. E muitos anos depois, há mais ou menos 14 anos atrás, por aí, eu passei a ter uma perda súbita no outro ouvido, que era bom. E também a gente não conseguiu entender o que Um aconteceu. motivo. E aí foi um processo todo muito, muito difícil, né, de adaptação, Claro. porque a pessoa com deficiência ela leva um período para se adaptar a uma nova realidade, Uhum. tá certo? Então, eu como já trabalhei até com projetos paralímpicos lá atrás também, na época da Angra 2016 com Demais. futebol de cegos, com o Roberto Donato, eh, venho acompanhando também o crescimento do esporte paralímpico e tenho muito essa causa da diversidade e inclusão. Fui lá na Coca-Cola, eu trabalhei numa participei de um grupo de diversidade e Um inclusão núcleo. lá na Coca-Cola. Na própria Golden Goal também cheguei a cofundar um projeto interno de intraempreendedorismo e de, capacitação interna ali chamado Fios dentro da Golden Goal. Sempre levantei muito essa bandeira. E aí, para responder a tua pergunta sobre o Eficiente, que é um projeto que a gente tem o prazer que inclusive de anunciar nesse momento, anunciar agora, em primeira mão aqui no canal, num encontro de vidas também, né, no semestre passado eu conheci o Décio Lopes, que foi, sei lá, mais de 20 anos de TV Globo, Orlando City, um cara Demais. maravilhoso, um cara super bacana, e ele tem um projeto que chama-se Eficiente, e é um documentário para falar sobre pessoas que têm deficiência na arte, na gastronomia, na ciência, no mercado corporativo, pessoas que são eficientes, pessoas que são, Também no esporte. inteligentes, também no esporte, obviamente, claro, o esporte está dentro do dia a dia de todo Claro. mundo, claro. Então é um documentário que a gente já trabalhou nos últimos meses, demos entrada na Lei de Incentivo à Cultura, aprovado já com o PRONAC, artigo 18 da Lei de Incentivo da Lei Rouanet, a gente já está com esse projeto aprovado e, claro, quem está nos, orientando e trabalhando Apoiando. em conjunto aqui a 6 mãos, né, junto com o Décio, junto com a nossa equipe aqui da Originais e da Belivre, é o Júnior que a gente já É. está, eh a gente já vai anunciar, esse projeto, em breve, com a logo que já está sendo constituída e aprovada, enfim. Então é um projeto que eu me apaixonei não só pela causa que ele tem, mas por eu também na voz de deficiente auditivo e ter uma deficiência, eu sei a jornada que eu passei, o quanto foi difícil, Exato. o quanto o mercado custou a entender em alguns momentos da minha carreira que eu tinha deficiência auditiva. Exato. Tiveram várias situações que eu passei na minha vida pessoal, na vida profissional, que eu, eh também tenho, assim, um conhecimento de causa, assim, talvez para trabalhar e liderar comercialmente através da Originais nesse projeto que a gente está levando para o mercado. Então, pergunta Eu não sabia se mais podia levantar essa bandeira, não, mas cara, aqui mas, assim, foi não, mas brilhante, assim, o fato de participar do projeto, de você ter cara, feito o convite, obviamente, cara, e eu ter me envolvido, e depois descobri que você tinha essa questão, eu falei: "Cara, já gostei mais do Cadu ainda, poxa, a gente cara, acho que tem tudo para dar certo com essa parceria, que ela seja longa e perfeito, que traga muitos frutos". Então, assim, aquele reencontro lá, sei lá, 17 anos atrás ou 13 anos atrás, perfeito. começou a render fruto agora e eu tô
Legal. Mega feliz de estar aqui, Bacana, ter cara. essa pergunta aí respondida. A pergunta veio Fico mega feliz aí. num momento super, super pertinente, porque também é um projeto que você está participando junto da Believe, né? Diretamente abraçou essa causa conosco e a gente já está levando para o mercado, conversando com potenciais parceiros, stakeholders, para a gente colocar esse projeto na rua, porque nosso objetivo é justamente, né, a nossa folhinha em branco no nosso selo da Originais é trazer essa acessibilidade Exato. de projetos que jamais foram imaginados. Então é muito assim, né, das ideias que marcam o slogan que você, inclusive, nos ajudou a criar, nos trouxe essa esse nosso DNA, né, participou efetivamente a gente vai lançar esse manifesto que ficou lindo. Lindo. Então, cara, esse é o nosso objetivo e eu estou realmente bastante feliz de ter esse primeiro episódio com o Júnior Rossi, super especialista em branding, também aqui nosso parceiro, nossa peça-chave aqui em branding na Agência Originais, participando aqui do nosso Originais Podcast, desse primeiro episódio de 2006. Não podia começar melhor com esse pontapé inicial, então temos aí a nossa logo que já está no ar, temos o torcedômetro que a gente já está começando a trabalhar também, a logo da Agência Originais que a gente vai mostrar também em breve para vocês, em primeira mão. E continuem curtindo, compartilhando. Se essa história gerou valor para você, entre em contato também conosco, com o Júnior. À disposição. Se você entende que ele pode ajudar a sua empresa, ou se você tem alguma coisa de sportainment que a gente possa trabalhar em conjunto, sem dúvida nenhuma, a gente está aqui para servir, que essa é o nosso Missão, objetivo, a nossa missão. exatamente, de vida. Dia após dia, a gente servir, a gente gerar impacto na vida das pessoas. Então, fiquem ligados e até a próxima. Valeu, Cadu. Valeu, até a próxima.